Lucas, capítulo 19, do versículo de número 11 ao versículo de número 27. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem lhe dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Juntos? Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui da minha presença. Meus irmãos queridos, estamos dentro da casa de Zaqueu. Jesus estava ali conversando com Zaqueu e com aquelas pessoas que estavam presentes. E nesse interim, Jesus traz essa parábola. E nós já sabemos que sempre quando tem uma parábola é porque Jesus vai pregar. Jesus vai anunciar alguma coisa diferenciada. O meu objetivo nessa noite é levá-lo a reconhecer que estamos debaixo do controle da vontade de Deus. Sim, tudo está debaixo do controle de Deus. Talvez você esteja passando por muitas lutas na sua vida. Talvez você esteja vivendo a pior dor do ser humano. E eu digo que a pior dor do ser humano não é falta de emprego, não é falta de amor, não é falta de saúde. A pior falta do ser humano é reconhecer o porquê Deus o fez, o propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas têm um lar, um trabalho, uma saúde, mas não sabem o propósito de Deus para a sua vida. Tudo o que acontece conosco está debaixo da soberania e da vontade de Deus. Portanto, a minha reflexão nessa noite é qual deve ser o caráter genuíno da fé e ações dos eleitos. A você que já sabe que o propósito de Deus para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Para você que já tem essa noção, como está sendo o seu procedimento? Como está sendo o meu procedimento diante de uma fé genuína? A minha ação tem correspondido à autoridade, ao governo, à soberania de Deus? É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, rapidamente. Mas eu peço que você faça o dever, nesse momento, de abaixar a sua fronte, de orar mais uma vez. Eu não conheço sua vida. Tem pessoas aqui que eu nunca vi na vida, mas que Jesus conhece perfeitamente a sua vida, o que você está passando. Então fale com Ele: Senhor, eu quero uma palavra Tua. Me oriente nesse momento. Eu venho aqui para ouvir a Tua voz. Senhor,
há momentos que nós não reconhecemos o teu domínio, a tua soberania. Existem momentos na nossa vida, Senhor, que passamos por crises. Nós entregamos essas crises a Ti, ó Pai, nessa noite, pedindo que o nosso caráter possa ser restaurado genuinamente, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito, ó Deus. Ministre em nossas vidas, como eleitos Teus, chamados, escolhidos, predestinados por Ti, para termos uma vida com propósito, para entendermos, ó Deus, os Teus desígnios, os Teus decretos. Em nome de Jesus, ilumine-nos, traz ao nosso pensamento aquilo que Lucas quis transmitir a Teófilo. E principalmente aplique em nossos corações algo novo nesse momento, dentro desse contexto. Fale com cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, crianças queridas, boa noite. Nós temos muitas crianças aqui. O objetivo da Janaína é passar às suas mãos uma folha para que você possa acompanhar o sermão, para que você possa desenhar. E no final o pastor quer ver esse sermão que você vai desenhar aí. Então, crianças que estão com as suas respectivas folhas, já estão com as folhas, podem começar a desenhar. 10 pessoas recebendo de Jesus uma quantia de dinheiro. Mina significa dinheiro. Significa mais do que as pratinhas dos talentos. Então, no contexto anterior, queridos irmãos, nós trabalhamos no domingo passado, do versículo 1 ao versículo de número 10, sobre o maior impacto que você teve, que você pode ter ao ser chamado por Deus. É Deus que te chama. Ele te chama de forma soberana, maravilhosa, um chamado eficaz. Então a nossa vida, quando corresponde ao chamado do Senhor, a nossa vida passa por uma transformação, por um novo nascimento, por uma restituição de algo que estava quebrado diante do Criador, e agora passa a partir do Senhor Jesus, que é o nosso único mediador. Passamos então a ter acesso a Deus, que nos dá um propósito existencial, e o maior impacto para a nossa vida, quando correspondemos ao chamado do Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor Jesus. A história de Zaqueu foi que aquele homem pecador deixa tudo, porque Jesus veio para ele também. Não importa o que você fez ontem, o que importa é o que o Senhor Jesus quer fazer a partir de agora contigo, com a tua casa, com a tua vida, preencher o vazio existencial da tua alma, porque Jesus te chama de forma extraordinária. Ele quer cear, Ele quer morar, Ele quer ir lá na sua casa. No domingo passado nós falamos assim, que Zaqueu queria simplesmente ver Jesus. Ele correu para ver Jesus. E quantas vezes nós corremos para ver Jesus, mas o milagre acontece porque não somos nós que contemplamos Jesus. É Ele que nos vê. E Jesus, ao chegar debaixo daquela árvore, Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Eu te conheço, Zaqueu. Queridos, existe alguém que te conhece mais do que você mesmo. E esse alguém é Jesus Cristo. E esse Jesus está conversando com Zaqueu e com aquela multidão que estava na casa dele. O nosso assunto de hoje, o nosso resumo de hoje, é que esse Deus que nos conhece, que tem um propósito para a nossa vida, Ele é santíssimo. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele é longânimo. Ele é bondoso. É um Deus maravilhoso, é um Deus santíssimo que torna as coisas diferenciadas. O capítulo 19, do versículo de 1 a 27, trata da parábola sobre as minas. Essa é uma parábola semelhante à parábola dos talentos. Só que esta parábola, ela é diferente da parábola dos talentos. Primeiro vamos ver as semelhanças. Você lembra dessa parábola? Em cada caso,
A personagem principal, antes de empreender uma viagem, confia aos seus servos uma certa quantia de dinheiro. Mas esse senhor volta. Esse senhor regressa. E ele chama esses servos para prestarem contas. Também, em cada caso, o primeiro dos servos que se apresenta, os primeiros são recompensados. Porém, o problema é o último. O último que tenta justificar: Senhor, tu és um Senhor duro, um Senhor difícil de se lidar. E eu então peguei e escondi esse dinheiro, não multipliquei esse dinheiro está aqui, então toma de volta o que é teu. Quais são as diferenças, então, da parábola dos talentos para a parábola das minas? A parábola dos talentos, a quantia confiada é enorme. E os servos recebem somas diferentes. Nessa parábola das minas, a quantia, além disso, a quantia, ela parte igualmente para todos. Na parábola das minas, além da parábola dos talentos, há somente duas partes. Um homem de negócio e seus servos. Na parábola das minas que nós estamos vendo aqui, existem três partes. O nobre, os servos e os cidadãos, as pessoas daquela cidade. A ideia do nobre que parte para o estrangeiro em busca de reino demonstra que esse estaria sendo um conquistador. E vai endossar então a parábola dos talentos, que vai diferenciar da importância do movimento dos seus servos. Bom, a gente, antes de entrar na síntese desse texto, a gente tem que dizer algumas coisas importantes aqui. Primeiro, quem é o nobre? É Jesus. Segundo, quem são os servos? Coloca a mão no coração. É você. Você é um servo do Senhor. E terceiro, quem são os cidadãos? São as pessoas que estão aí fora. Então essa parábola é para nós, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando para Zaqueu, para aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. Observe o verso 11. Enquanto ali eles estavam ouvindo o que o Senhor estava dizendo a Zaqueu, ensinando a Zaqueu, Jesus apresenta essa parábola como aquele que viera buscar e salvar o perdido. Irmãos, Jesus te ama grandemente. Jesus te chama grandemente. A sua alma tem um grande valor. Essa parábola, queridos, requer de todos nós uma certa atenção. Ele fez isso com o fim de corrigir certas ideias danosas que já estavam influenciando muitas pessoas, e especialmente as pessoas, os fariseus, a respeito do reino de Deus. Quem é que nunca ouviu dizer: fulano não pode ser crente? Porque bebe, porque fuma, porque faz isso, porque faz aquilo. Quantas pessoas já ouviram dizer: minha igreja é melhor do que a outra igreja? Porque tem isso, tem aquilo outro. O que nós aprendemos com Jesus é: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não importa. Eu vim para Zaqueu, o maior publicano, o homem mais rico. Mas eu vim para o cego Bartimeu, que estava à periferia, e esses dois são meus filhos. O Senhor Jesus veio para os pecadores. Ele nos ama, e o maior pecador somos nós que estamos aqui. O verso 11 começa falando sobre isso. Jesus está falando para os fariseus e corrigindo: eu vim salvar o pecador, eu vim restaurar o perdido, eu vim restaurar as famílias. Jesus ama a sua família é um projeto de Deus. Não anule a sua casa, não perca os seus filhos. A sua casa é um projeto do Senhor, é um projeto de Deus. Jesus estava a 27 quilômetros de Jerusalém. Eu quero convidar você a andar comigo até o final do Evangelho de Lucas.
porque nós estamos chegando perto ao maior acontecimento que a humanidade poderia ter. O maior acontecimento não é o homem chegar à lua. E dizem que o homem chegou pela terceira vez à lua, viu, gente? Esse não é o maior acontecimento. O maior acontecimento da história humana foi a ressurreição de Jesus. Você crê nisso? Na ressurreição de Jesus? E nós estamos caminhando para isso. Você vai sentir o cheiro do iodo. Você vai ver as marcas do chicote rasgando a pele de Jesus. Você vai ver a dor da mãe Maria. Ah, meu filho, meu filho, meu filho. Você vai ver a presença das mulheres ao cuidar do Mestre Jesus. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Ah, Jerusalém que mata os profetas. Que matou Jesus. Jesus está a 27 quilômetros de Jerusalém. E ele então vai passar por Betânia. E Betânia fica mais próximo ainda, 24 quilômetros. E ele está corrigindo alguns distúrbios. E ele então chama 10 servos. Jesus, eu vou resumir, Jesus chamando 10 ovelhas dele dessa igreja. Se Jesus chegasse aqui hoje e te desse 10 minas, 10 pessoas recebessem do próprio Senhor Jesus, vem você, o seu nome é o primeiro, você está nessa equipe como servo do Senhor Jesus. O que você faria? Toda essa história, irmãos, do versículo 11 ao versículo de número 27, vai trabalhar com alguns aspectos importantes para todos nós. O primeiro da importância aqui é o desempenho. O reino de Deus é feito por ação. Veja, versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Eu quero dizer que a maior riqueza que Jesus nos dá, e que Jesus já nos deu, primeiro é o ministério da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. Eu não quero entrar no mérito do seu dom, do seu chamado, do seu ministério. Mas eu quero muito bem trazer à nossa mente que todos nós somos chamados pelo Senhor para trabalharmos o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem perdido com Cristo. Reconciliar minha família com Cristo. Me reconciliar com o Senhor. Hoje Ele me chama para um encontro maravilhoso com Ele. E Ele nos deu em primeiro lugar, esse ministério da reconciliação. Você como eleito do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, porque Ele está voltando, Ele vai te perguntar, eu te dei tantos dons, talentos, ministérios. O que você fez com esse ministério? Nós somos os servos. A cidade está aqui fora. A cidade, a sociedade está perto de você. O primeiro conseguiu ganhar mais 10. O segundo conseguiu ganhar mais 5. E sucessivamente, você tem uma estatística aqui. E nós somos servos para trabalhar na obra do Senhor com alegria, servir e multiplicar com os nossos dons, com os nossos talentos, dentro desse espaço do 15 ao 19, a tentativa de impedir que o nobre recebesse o seu reino fracassou. Assim também toda tentativa de frustrar os planos do Filho do Homem fracassará. Ele é soberano, Ele reina sobre todos, o Senhor Jesus voltará, Ele está voltando. O nobre agora, rei, enaltecido, ambos os servos e ambos designam a administração dessas cidades, em exata proporção ao lucro que essas pessoas renderam, de forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo, em sua gloriosa vinda, enaltecerá a seus servos fiéis
e galardoador. O Senhor tem para você galardões. E é por isso que Ele nos chama a servir com alegria, a anunciar a palavra do reino, o evangelho do reino, a cidade de Santa Maria. O que vai acontecer agora, queridos, do verso de número 20 ao 21? Veja, veio então outro dizendo: eis aqui o Senhor, tua mina que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Esse servo sabia muito bem da posição de Jesus. Você sabe muito bem da posição de Jesus diante de você. Se você não pregar o evangelho, se você não iniciar o reino de Deus, se você não multiplicar os seus talentos, Deus não te chamou para ser meramente espectador do serviço da obra e do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos produtivos. Ao dizer o Senhor, está aqui a tua mina, Ele não está dizendo implicitamente: eu guardei intacta a tua prosperidade. Deveria ficar então agradecido por isso? Até mesmo a lei rabínica reprovava essa situação. Ele sabia que tinha que multiplicar aquilo ali. Essa é uma parábola dirigida para aqueles que estavam ali observando o procedimento de Jesus. Verso 22 e 23, irmãos. Respondeu-lhe servo mau: por tua própria boca te condenarei. Saibas que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, então na minha vinda receberia com juro. Como se o seu Senhor estivesse dizendo assim: suas próprias palavras condenam. Porque se você estava tão seguro do que eu era, e eu era austero, então deveria esforçar-se mais. Meus irmãos queridos, o Senhor nos chama para viver uma realidade importante dentro do seu reino. Eu quero dizer que há espaço para todos nós. Que o serviço que o Senhor espera que nós venhamos fazer, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos abençoar. Aqueles que saem semeando com lágrimas voltarão com júbilos, alegres. Então, ninguém é maior do que o outro. Somos todos importantes no serviço, no reino de Deus, no chamado do Senhor. É isso que Jesus está falando para aquelas pessoas ali que estavam. Porque alguns poderiam falar: Jesus chamou Zaqueu, o maioral, o homem mais rico. Não, mas Jesus havia chamado antes Bartimeu, o homem mais pobre. Quando a gente lê a confissão de fé, queridos, de Westminster, no capítulo de número 2, de Deus da Santíssima Trindade, a gente lê assim: Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Deus é santíssimo. Os conselhos de Deus são santíssimos. As obras de Deus são santíssimas. E todos os seus preceitos são santíssimos. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse na sua vida. Nós começamos o nosso sermão hoje fazendo uma pergunta: qual o caráter genuíno da fé? Qual o caráter genuíno da nossa crença? Qual a religião que produz essa convicção de salvação e de vida eterna? Qual o caráter que vai nos levar a ter uma ação como eleitos de Deus, correspondendo aos seus chamados? Com certeza, o caráter que vai nos levar a tudo isso passa pela santidade do Deus Altíssimo. Passa por adorar e servir
esse Deus que em todos os seus conselhos, obras e preceitos demonstra a sua soberania. O Salmo 145, 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benignos em todas as suas obras. O Senhor é justo. O propósito da minha vida, o propósito da minha existência é adorar esse Deus Santíssimo, é aproveitar os conselhos sábios e santos da sua palavra e realizar obras para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele, porque esses são todos os preceitos. Romanos 7,12 diz: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Quando eu olho para essa parábola, eu entendo, e domingo que vem a gente vai falar o que vem abaixo. Do versículo 28 ao versículo 40, Jesus está falando assim: olha, o rei que eu sou um rei enviado pelo Pai para salvar, para restaurar o perdido, para dignificar aquele que é humilde, diferenciado, excluído. E essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como nós vamos ver no domingo que vem, está relacionada com esse tripé. O nobre, que é Jesus, a função da igreja, que é você, e as pessoas que precisam serem alcançadas pela palavra do Senhor. Qual o caráter genuíno da fé e da ação dos eleitos? Nesta parábola, Jesus nos ensina que não apenas Zaqueu, mas todo o mundo deve prostrar e provar a sinceridade genuína da sua fé debaixo das convicções pautadas nas Escrituras. São as Escrituras que vão sedimentar e solidificar. Ele deve usar para o melhor o proveito, o precioso dom das boas novas da salvação. O Senhor Jesus te chama para um encontro maravilhoso. Pode fazer isso se esforçando para ganhar outros para Cristo, ou vivendo Cristo. Talvez nós estejamos precisando entender o quão dura foi a palavra do Senhor Jesus para aquele que foi tímido e não ousou ser servo do Senhor. Eu quero que você tenha essa coragem em ser um portador da palavra do Senhor, a falar fora de tempo e a tempo para uma pessoa a respeito do reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado o senhorio de Cristo. Olha, Jesus está voltando, Jesus está chegando. Eu preciso ter uma fé genuína que vai me levar a uma ação como eleito de Deus. E sinceramente, irmãos, eu vejo que muitos vão ouvir do Senhor Jesus: olha, você não foi fiel. Você deixou de viver a palavra, você se afastou do povo de Deus, você matou a sua fé, você matou o seu ministério, você foi uma pessoa que escondeu os seus talentos, não multiplicou a maior riqueza que eu deixei nas suas mãos, que foi a palavra de Deus, a fé. Irmãos, nós todos que estamos aqui cremos que se Jesus voltar para nós nessa noite, nós estaremos com Ele. Mas existe alguém que você ama muito que não sabe isso, que não tem essa fé. No dia do juízo final, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus galardoará cada pessoa de conformidade com a sua fidelidade, ou falta dela também. É o que o texto nos demonstra. O que mais essa passagem nos ensina? Verso 14, dê uma olhadinha. Não queremos que esses homens, ou que esse homem reine sobre nós. Talvez
Se nós parássemos só nesse verso, na parte B desse verso, não queremos que este reine sobre nós. Poderemos ficar a noite toda pensando sobre a soberania de Cristo, o reinado de Deus, a condição que nós estamos colocando hoje. Será que Cristo está reinando sobre a sua vida? Será que Cristo está reinando sobre os seus pensamentos, seus projetos para 2024? Quem reina? Quem governa? É o presidente da República? É aquele remedinho que você toma de hipertensão? Quem reina sobre a sua vida? É a insulina? É a sua emoção, seu sentimento, sua depressão, sua ansiedade? Quem está reinando sobre a sua vida? Deixe Cristo reinar sobre a sua vida. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E Ele está voltando. Aqueles homens não queriam que este reinasse sobre ele. Será que o Brasil quer? Será que a igreja quer? Será que você quer? Será que nós queremos? Faça uma prova, meus irmãos queridos. Essa semana, você vai deixar Cristo reinar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu lar, sobre a sua vida. E domingo que vem você vai me procurar: pastor, aconteceu um milagre na minha vida, na minha casa. Quando nós deixamos Cristo reinar sobre a nossa vida muda. A nossa cabeça muda. Experimente isso. Quem quiser que Jesus seja o seu Salvador deve, antes de tudo, reconhecê-lo como o seu Senhor e Rei. Você já reconheceu isso? E por fim, irmãos, verso 17, dê uma olhadinha. Respondeu-lhe: Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Seu Senhor lhe disse: esplêndido, maravilhoso, meu bom servo. O Senhor se enche de deleite, de alegria em ajudar, em doar, em galardoar os seus filhos. Deus se alegra de alegria, Deus tem contentamento em não nos castigar, mas em nos abençoar. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero dizer algo para você. No reino de Deus, nós teremos muitas bênçãos. Nós seremos riquíssimos, porque esta é a promessa do Senhor. Eu não digo riqueza material. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer riqueza espiritual. Que Deus te abençoe. Eu tenho uma aplicação para você eleito. E tem outra aplicação para você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, ou que ainda tem dúvida entre servir ou não o Senhor Jesus. A primeira, para o eleito: Deus distribuiu para você algumas riquezas. O que você está fazendo com essas riquezas? A Bíblia, a oração, a igreja, a família, o trabalho. Você tem feito disso o seu campo? Você tem agido pela fé como eleito de Deus? E para aquele que está em decisão, o reino de Deus chegou para você. Deixe Deus cuidar de você. Ele te ama profundamente. Amém? Vamos orar?